Ok, bom pessoal, eu queria dar minha contribuição aí para vocês e eu acompanhei as sessões, não no momento em que elas foram executadas, né, mas depois pelo YouTube, pelo Discord. E eu queria, minha contribuição seria, eu vi várias vezes as pessoas comentando, eu queria colocar a música no jogo, como é que faz? Tem jeito de usar o tracker para incluir a música? E eu acabei investindo um tempo hoje, depois do trabalho, e consegui fazer. Não utilizando o tracker que o Parn mostrou, mas utilizando um outro tracker e uma outra estratégia com bibliotecas compatíveis com o SDCC. Então eu queria mostrar para vocês todo o software que eu utilizei e como fazer a modificação para incluir a música, tá? Bom, a mesma estratégia pode ser utilizada para incluir a música durante a tela inicial, durante o jogo ou no game over, na tela de fim. Então a mesma estratégia pode ser utilizada, vocês podem fazer o uso aqui, tá? Então a primeira biblioteca que eu utilizei é um player de arquivos PT3, tá? Então na verdade esse player, ele na verdade é uma biblioteca que permite, fornece algumas funções do C, né? Que são compiladas via SDCC, né, via o compilador, e permite interagir e executar operações como tocar música, parar a música, fazer o loop da música e etc. Tá? Então, o que vocês precisam fazer é acessar esse site aqui do GitHub e na pastinha Releases a gente vai precisar de todos esses arquivos aqui. Então, a gente precisa do arquivo pt3player.h, que é o arquivo de header contendo todas as funções do PT3Player que precisam ser incorporadas dentro do programa. O arquivo .rel, que tem as bibliotecas, tem as libraries, né, do montador, e todos os arquivos .h para a gente... esses arquivos .h, na verdade, eles têm a tabela de notas musicais que vai ser utilizada pelo player. Tá? O segundo biblioteca que a gente precisa é a biblioteca de interação com o PSG. Tá? Então, desse outro GitHub aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, esse outro GitHub, dentro da pastinha Releases, eu preciso de dois arquivos só, o arquivo .h e o arquivo .rel. Tá? Bom, outros dois utilitários que são necessários. Tá? O primeiro é o tracker. Né? Então, na verdade, eu estou usando o Vortex Tracker 2.5, tá? Então vocês podem baixar, esse aqui é um executável também para o Windows, tá? Que permite fazer a composição da música. Tá? Então tá aqui o site do Vortex 25 e aqui os binários que vocês podem utilizar para poder fazer a instalação. Né? Então os binários estão dentro da pastinha Releases, aqui à direita aqui tem o release que vocês podem baixar a última versão. Tá? E o último utilitário que a gente precisa é um utilitário para fazer a conversão do arquivo PT3 gerado pelo tracker, pelo Vortex Tracker, para uma estrutura em C. Na verdade, esse cara ele vai gerar um arquivo .h que a gente vai incorporar ao programa. Tá? Para mostrar para vocês aqui, eu fechei o cara, deixa eu abrir ele aqui, então para a gente ver. Eu coloquei aqui na minha área de desenvolvimento os dois utilitários, então eu tenho aqui uma pastinha MSX Tools e aqui eu tenho o Vortex Tracker. Tá? Então o Vortex Tracker é um executável simples, né? Não precisa fazer instalação, nada, é só rodar aqui o executável. Tá? E aí o que ele vai fazer ele tem aqui como parte do aplicativo algumas músicas de exemplo. Então o que eu estou fazendo aqui eu peguei a primeira música de exemplo aqui, tá? E usei essa música como base para a tela de abertura do meu jogo, do Snake. Então aqui se eu tocar, eu acho que o Snake vai... Então é a música que eu estou usando, tá? E ela tem aqui 6 partes, né? Na verdade ela tem a parte 0, a parte 1, a parte 1 que repete, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. E aí depois ela retorna no 0, então ela tem esse loop que é feito dentro dessa música. A gente também vai fazer o mesmo efeito lá no jogo. E aí o que eu preciso fazer é, uma vez carregada a música, né, ou composta a música, vocês podem compor também, e fazer do jeito que vocês preferirem,
E aí a gente vai vir aqui no arquivo, no menu File, e aí você precisa fazer um save e salvar como PT3, tá? Então aqui você muda para PT3, e aqui vocês podem ver que eu já até inclusive gravei ela aqui dentro da raiz do MSX Tools, como 2018, NQ, alguma coisa Demo Song aqui, tá? PT3. Bom, aí o segundo utilitário que a gente vai precisar para fazer funcionar aqui nossa música do jogo é o outro que eu mencionei, o PT3 to C Data. Então ele está aqui, também é um aplicativozinho super simples, é um executável apenas, não precisa de instalação. E aí o que a gente tem que fazer é carregar o arquivo PT3 e ele vai gerar aqui para mim uma estrutura em C, tá? Uma estrutura aqui, uma const char, né? E ela gera aqui um array para mim de posições aqui que na verdade representam a música, tá? E aí vocês clicam aqui no Save PT3 e aí pode salvar ela, inclusive eu já salvei aqui como .h. Tá? Bom, feito isso, vamos configurar aqui o Visual Studio, né? Então o que eu fiz foi, na minha pastinha do projeto, tá? Na verdade, antes aqui na pastinha que eu criei aqui, de acordo com as instruções do Danilo, tem essa pastinha libs, né? Essa pastinha libs é onde ficam todas as bibliotecas do Fusion C. Então eu criei mais dois folders. Eu criei um folder para as bibliotecas do PT3 Player e criei um folder para as bibliotecas do PSG. Para a biblioteca do PSG. Bom, aqui tem várias maneiras de fazer. Vocês podem colocar todos os arquivos dentro do library do Fusion C. Pode criar uma só e fazer as referências lá no Visual Studio. Aqui eu resolvi separar para me manter separadinho, tá? Então o que eu fiz eu baixei aqui no GitHub o arquivo .h, os 5 arquivos .h lá, né, e mais o arquivo .rel do PT3 Player e coloquei eles aqui dentro. Então aqui dentro eu tenho duas pastinhas, tem uma header que tem todos os headers. Então tá aqui os 5 headers, né, as tabelas de nota e as declarações das funções. E aí aqui está o arquivo do montador. Tá aqui o .rel. Tá? Bom, no caso da outra biblioteca, né, do PSG, fiz a mesma coisa. Então aqui dentro tem o AY38910BF. Aqui dentro tem a pastinha com o header e aqui dentro tem uma pastinha com o .rel. Bom, e aí, feito isso daqui, né, o que eu fiz? Eu copiei também para dentro da minha pastinha de projeto, tá, o arquivo .h da música, né, que foi gerado pelo PT3. Está aqui o arquivo .h que tem a música em si, tá? E aí lá no Visual Studio a gente fez algumas configurações, né? Então aqui no Visual Studio que a gente fez, né? Aqui dentro do Libraries eu incluí as duas referências para os dois arquivos .rel, uma que está dentro do PT3 Player include, a outra que está dentro do AY38910BF include, tá? E também no Library Sources, se eu não me engano, não, desculpa, no Include Directories, exato. No Include Directories eu coloquei também duas entradas, uma para o AY38910BF Header e o PT3 Player Header. Bom, com isso, a gente fez toda a configuração que é necessária, e aí eu fiz algumas modificações no arquivo msx-rom.app.c. Tá? Então, basicamente, foi feita a inclusão de todos os .hs que eu preciso, né? Então, vocês notem aqui que eu estou usando a tabela de notas número 2. Depois eu vou até fazer um teste com as outras versões da tabela de notas, para ver como é que muda, né? Obviamente, carreguei aqui também, coloquei o include da música em si, tá? E aí fiz algumas modificações aqui no jogo, tá? Então lembre que eu estou fazendo a música na tela de entrada do jogo, tá? Então o que eu fiz aqui foi, obviamente, comecei com a inicialização do player. Isso é feito lá na função a função main, desculpa, né? Então lá na função main eu tenho a inicialização do player. Então aqui eu coloquei um player init, e eu coloquei esse comando que é um player init song. A song00, que é justamente aquela constante que está lá dentro do include, que a gente colocou, né? Esse cara aqui, né? E aí,
isso inicializa o player com essa música, né? Faz o carregamento dessa música, coloca as posições de memória onde o player vai usar para tocar. E aqui também eu usei essa variável para controlar o uso do PSG interno, né? O Parney explicou lá o que é o PSG externo, interno, de maneira muito superficial para a gente, né? A gente não precisava entender tudo com detalhes, mas aqui eu estou usando o PSG interno. Tá? E aí a próxima mudança que eu tenho que fazer é na função title, que eu quero mudar, eu quero ter a música só na tela de entrada. Depois eu vou fazer uma música diferente pro game over, né? E aí o que a gente vai usar são as funções do player para parar de tocar uma, carregar outra, etc. E vamos carregar 3 músicas aqui e depois tocar elas nas telas diferentes, né? Então eu vou voltar lá agora na tela title, né? Então lá no title, vamos achar aqui o title, onde está? Aqui. Então aqui nós estamos fazendo o seguinte, eu estou primeiro falando que a música vai tocar em loop, né? E aí eu estou usando uma estratégia aqui, tá? Lembra que o Danilo explicou pra gente que o jogo ele pode ser temporizado de várias maneiras diferentes, né? Então a gente pode ter usando interrupções, usando interrupção do VDP, que é anexando lá o nosso código ao tratamento de interrupções do VDP. Ou então fazendo uso do diff. Então tem várias estratégias que a gente pode utilizar, tá? Como eu estou tocando a música dentro do title, eu estou usando uma estratégia das interrupções aqui, tá? Eu estou fazendo uma interrupção, porque a tela realmente ela não faz nada, né? Ela só fica apresentando o título e ela está tocando a música. E aí a cada interrupção, então eu estou garantindo aqui que eu tenho uma constância, eu estou temporizado. Isso daqui eu estou rodando os códigos que permitem fazer tocar a música, tá? Que é o player AY e o player decode. Se você quer tocar a música lá no game, basta colocar essas duas linhas dentro da função game, lá embaixo, onde a gente tem a temporização funcionando, que é exatamente onde a gente faz hoje o tratamento dos efeitos de som, etc. Então aqui dentro você pode colocar para tocar a música. Lembra que se for tocar uma música diferente, tem que parar de tocar a anterior, garantir que você está tocando a música correta, né? Carregar ela, e aí toca dentro da temporização aqui. Tá? Bom, aqui eu posso compilar o código, né? Então o código está compilando em debug, tá? Vocês podem notar, eu até coloquei lá no Discord, né, como é que faz a configuração para que o Visual Studio reconheça todas as funções da Fusion C, não dá presente erro. Então, vocês podem notar que o meu Visual Studio ele não apresenta nenhum erro encontrado, ele trata direitinho a indentação, inclusive no código que é misturado em Assembly de C, que está aqui em cima, nas funções, né? Então eu coloquei as diretivas para fazer esse controle, para desabilitar a formatação, porque o último vídeo que eu vi do Danilo, ele estava sofrendo aí, colocando ponto e vírgula e perdendo toda a formatação. Bom, mas aqui eu já tenho ele compilado, né? E então agora a gente pode rodar o Catapult e executar com o cartucho aqui apontando para o debug. E aí o que ele vai fazer é carregar o jogo e tocar a música na tela de entrada. Quando começa o jogo, ele para de tocar a música, volta a fazer o barulhinho da cobra. Era isso que eu queria mostrar para vocês, então, como incluir a música na tela inicial do jogo. Um abraço. Eu queria dizer assim, eu gostei demais do curso, aprendi várias coisas aí que eu não sabia e me fez lembrar aí da minha infância com MSX. Obrigado, pessoal.